Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 20 de janeiro, sábado da segunda semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de São Fabiano, Papa e Mártir, e São Sebastião, Mártir. São Sebastião, que é muito devocionado aqui em nosso país, aqui no Brasil. E hoje temos a alegria de convidar você, convidar toda a sua família, para juntos partilharmos a palavra de Deus, refletindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo do 20 e 21. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente com ele que nem sequer podia comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque dizia que estava fora de si. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, podemos assim perceber que o Evangelho que nos é apresentado nesse sábado da segunda semana do Tempo Comum chama a nossa atenção sobre a importância que cultivamos uma mente aberta, a de desenvolvermos assim a capacidade de discernir o divino nas situações cotidianas da nossa vida e também de resistirmos à tentação de julgarmos superficialmente aquilo que não compreendemos completamente. Então perceba que o texto desse Evangelho, que é composto por apenas 2 versículos, mas o suficiente para nos levar a refletir sobre a importância de discernirmos além das aparências e de buscarmos uma compreensão maior das obras de Deus que são realizadas ao nosso redor. Às vezes, o extraordinário pode ser mal interpretado, isto é, ser interpretado como algo desequilibrado ou incompreensível, como aconteceu com Jesus no início do seu ministério. Então, Jesus encontrou incompreensão até mesmo na própria família. Veja que a narrativa começa dizendo que Jesus voltou para casa com os discípulos e de novo se reuniu tanta gente que ele nem poderia sequer comer. Ao saber disso, seus parentes saíram para buscá-lo, pensando que estava fora de si, ou seja, que ele estivesse louco. Esse fenômeno, isto é, uma grande aglomeração em volta de Jesus, demonstra a imensa popularidade e atração que ele exercia sobre as pessoas. No entanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, é interessante observarmos a reação dos seus parentes. Eles até então não tinham uma clareza sobre a sua missão, sobre o caminho que Jesus haveria de percorrer em obediência ao Pai. Talvez isso possa ser justificável. Vejamos que, da mesma forma como acontece conosco, Jesus também sofreu incompreensão e foi mal interpretado nas suas ações. Jesus também passou pelo crivo dos homens. Até as pessoas da sua família não entendiam a sua missão e a sua proposta libertadora em favor dos mais necessitados. Perceba que à medida que Jesus curava as pessoas, eliminando as raízes da marginalização, expulsando os espíritos maus e dando a elas dignidade, mas era procurado, mais pessoas o cercavam, a ponto de que ele não tivesse mais tempo nem de comer. Por isso ele era considerado louco e se organizava para impedi-lo. Nós também, amados irmãos, queridas irmãs, muitas vezes somos incompreendidos e incompreendidas nas nossas ações, até mesmo dentro da nossa própria casa, na nossa família, junto daqueles que convivem conosco. É difícil também para as pessoas entender quando nos voltamos para as ações em favor dos mais necessitados, ou quando começamos a desvalorizar as coisas terrenas e iniciamos assim um processo de conversão. As pessoas nos criticam porque perdemos muito tempo em coisas que não nos dão lucro. Somos chamados e chamadas de alienados, de fanáticos, quando saímos pelo mundo falando a mensagem do Evangelho ou tentando ajudar a tanta gente que sofre. Aí somos chamados de fanáticos, de loucos. Pelo contrário, quando aderimos às coisas que o mundo nos oferece e entramos na roda daqueles que valorizam os prazeres efêmeros, quando nos detemos em ganhar dinheiro para ter sucesso,
Aí então somos aplaudidos, somos encenados, né? Recebemos todo tipo de elogio. Isso acontece porque nós, humanos, temos a nossa visão limitada e superficial e não nos deixamos esclarecer pelo Espírito de Deus que mora dentro de nós. Fazemos coisas erradas por ignorância e não entendemos a profundidade de Deus. Ou seja, ficamos só no superficial e imaginamos essa vida como objetivo central da nossa existência. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, a diferença, porém, se faz notar quando passamos por dificuldade na hora da perda, na hora da provação, na hora da tribulação. A graça de Deus nos sustenta. A graça de Deus nos motiva e a fé nos seus desígnios nos move a continuarmos em paz, enxergando todas as coisas vão assim correndo para o nosso bem. É necessário termos realmente essa busca pelas coisas de Deus. Sabemos discernir realmente aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do mundo. Muitas vezes somos incompreendidos, como falamos, como relatamos, mas devemos ser perseverantes, porque Deus nos chama, Jesus nos chama para sermos continuadores do seu reino, ser anunciadores do seu reino. Então devemos falar dessa libertação, devemos falar desse Cristo que reaviva a nossa fé. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, e você, como tem sido o seu julgamento diante do mundo? Você é considerado uma pessoa normal, que vive como a maioria? Ou você também já foi apelidado de exagerado por causa do reino de Deus? O que diz de você a seus amigos, às suas amigas, quando você deixa um momento de lazer para ir à igreja? Quando você deixa um momento de lazer para ir ao grupo de oração, para ir a uma comunidade, para ir fazer uma visita àqueles que são necessitados? O que é que seus amigos dizem? Alguém já o chamou de fanático? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. Peçamos ao Pai que a manifestação de sua misericórdia, por meio de Jesus Cristo, seja motivo de imenso júbilo e que saibamos assim expressá-lo com todo vigor, sem medo de censuras e maldades daqueles que nos rodeiam. Assim seja. Amém. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado sábado e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.